Aula 1. Explorando aulas de yoga. Vou procurar uma aula de yoga nas proximidades. Ouvi dizer que é uma maneira maravilhosa de manter-se ativo e relaxar. É uma ótima ideia, John. O yoga tem inúmeros benefícios para a mente e o corpo. Deixe-me saber como foi. Claro, Ana. Vou pesquisar as opções disponíveis e encontrar uma aula que se adapte ao meu horário. É importante escolher uma classe que se alinhe com o seu nível de habilidade e preferências. Vou procurar aulas para iniciantes, já que sou novo no yoga. É um bom ponto de partida, John. As aulas para iniciantes geralmente se concentram na construção de uma base sólida e na introdução de poses básicas. Estou animado para aprender diferentes poses de yoga e praticar mindfulness através da prática. O yoga pode definitivamente ajudar a melhorar a flexibilidade, a força e o equilíbrio, ao mesmo tempo que promove o relaxamento e a redução do stress. Isso soa perfeito, Ana. Podia usar algum alívio do stress e melhorar o meu bem-estar geral. Absolutamente, John. O yoga é conhecido pelos seus efeitos calmantes na mente e pela sua capacidade de aumentar a autoconsciência. Ouvi dizer que o yoga também incorpora exercícios de respiração. Pode ser benéfico para gerir o stress e a ansiedade. Sim, as técnicas de respiração controlada, ou pranayama, são parte integrante da prática de yoga. Ajudam a acalmar a mente e a aumentar o foco. Isso é fascinante, Ana. Estou ansioso para experimentar os benefícios físicos e mentais do yoga. Depois de encontrar uma aula, não hesite em perguntar ao instrutor qualquer dúvida que possa ter. Vou, Ana. É importante ter uma orientação adequada e garantir que estou a praticar as poses corretamente. Absolutamente, John. O instrutor pode oferecer modificações e ajustes para ajudá-lo a alinhar o seu corpo corretamente. Vou também certificar-me de usar roupa confortável e trazer um tapete de yoga para a aula. Isso é essencial, John. Roupas confortáveis permitem movimentos irrestritos e um tapete fornece amortecimento e apoio. Agradeço a tua orientação, Ana. O seu conhecimento e experiência com yoga são inestimáveis. Fico feliz em ajudar, John. O yoga faz parte da minha vida há muitos anos e tenho o prazer de partilhar convosco os seus benefícios. Obrigado, Ana. Vou mantê-los atualizados sobre o meu progresso e informá-lo como foi a primeira aula. Estou ansioso para ouvir sobre a tua experiência, John. Lembre-se de ouvir o seu corpo e aproveitar a viagem. Absolutamente, Ana. Vou abordá-lo com a mente aberta e abraçar o impacto positivo que o yoga pode ter na minha vida. Esse é o espírito, John. O yoga não é apenas uma prática física, mas também uma forma de cultivar a harmonia interior e o bem-estar. Estou entusiasmado por embarcar nesta nova aventura, Ana. Vejamos descobrir as maravilhas do yoga. Saúde, John. Que a sua jornada de yoga lhe traga alegria, força e uma conexão mais profunda consigo mesmo. Saúde, Ana. Obrigado pelo vosso apoio e incentivo. Estou pronto para abraçar o poder transformador do yoga. Aula 2. Explorando aulas de fitness. Ouvi dizer que é uma mistura de cardio, treino de força e pilates.
Parece um treino completo. Isso é interessante, John. A combinação de diferentes modalidades de exercício pode proporcionar uma experiência de fitness abrangente. Estou animado para experimentar e desafiar-me fisicamente. Parece uma ótima maneira de melhorar a minha aptidão geral. Absolutamente, John. Os exercícios cardiovasculares ajudam a melhorar a resistência cardiovascular, o treino de força constrói músculos e o Pilates concentra-se na força e flexibilidade do núcleo. É fascinante como esta aula incorpora diferentes elementos para abordar vários aspectos do fitness. A variedade é a chave quando se trata de fitness, John. Mantém os treinos envolventes e evita o tédio. Concordo, Ana. É importante encontrar exercícios que gostemos e que se adaptem às nossas preferências individuais. Ao incorporar cardio, treino de força e pilates, esta aula oferece uma abordagem abrangente ao fitness. Estou particularmente interessado no Pilates. Ouvi dizer que pode melhorar a postura e fortalecer os músculos centrais. Correto, John. O Pilates concentra-se no desenvolvimento de um núcleo forte, que pode melhorar a estabilidade e apoiar o alinhamento adequado. Eu poderia definitivamente beneficiar de melhorar a minha postura e a minha força central. É algo em que tenho trabalhado. Esta aula proporcionará a oportunidade de atingir essas áreas específicas e ver o progresso ao longo do tempo. É exatamente isso que procuro, Ana. Quero desafiar-me e ver melhorias no meu nível de fitness. É ótimo estabelecer metas e acompanhar o teu progresso, John. Mantém-no motivado e envolvido na sua jornada de fitness. Absolutamente, Ana. Estou pronto para me esforçar e descobrir do que o meu corpo é capaz. Lembra-te de ouvir o teu corpo e trabalhar ao teu próprio ritmo. É importante evitar esforço ou ferimentos excessivos. Vou ter isso em mente, Ana. Segurança e boa forma são sempre uma prioridade quando se pratica qualquer atividade física. Essa é a mentalidade certa, John. Cuidar do seu corpo irá garantir que pode continuar a desfrutar de um estilo de vida ativo. Agradeço a sua orientação e apoio, Ana. O seu conhecimento em fitness é verdadeiramente valioso. Fico feliz em poder ajudar, John. O fitness é uma paixão minha e gosto de partilhar informações e encorajar os outros a levar um estilo de vida saudável. Obrigado, Ana. Vou contar-te como foi a aula e vou partilhar a minha experiência contigo. Estou ansioso para ouvir falar disso, John. Aproveita a aula e aceite o desafio. Vou, Ana. Estamos aqui para forçar os nossos limites e alcançar os nossos objetivos de fitness. Saúde, John. Que esta aula de fitness lhe traga força, resistência e uma sensação de realização. Saúde, Ana. Obrigado pelo vosso apoio. Vamos lutar pela grandeza e inspirar-nos mutuamente nas nossas jornadas de fitness. Aula 3. Explorando o trabalho remoto. Isso parece-me útil. Tenho pensado nisso ultimamente e posso considerar o trabalho remoto também. É uma ótima ideia, John. O trabalho remoto oferece flexibilidade e a oportunidade de trabalhar a partir de qualquer lugar.
Gosto da ideia de ter um horário mais flexível e da liberdade de trabalhar a partir do conforto da minha própria casa. O trabalho remoto pode definitivamente proporcionar um melhor equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal e eliminar o deslocamento diário. Isso seria uma grande economia de tempo, Ana. Podia usar esse tempo extra para atividades pessoais ou hobbies. Absolutamente, John. O trabalho remoto permite-lhe ter mais controle sobre o seu tempo e priorizar as suas tarefas em conformidade. Ouvi dizer que o trabalho remoto também aumenta a produtividade, uma vez que há menos distrações e interrupções. Isso é verdade, John. Trabalhar num ambiente silencioso e familiar pode ajudá-lo a concentrar-se e realizar as suas tarefas de forma mais eficiente. Posso ver como isso seria benéfico para a concentração e para a realização do trabalho. Além disso, o trabalho remoto promove muitas vezes um estilo de vida mais saudável. Tem mais flexibilidade para incorporar exercícios ou preparar refeições mais saudáveis. Isso é um bom ponto, Ana. É importante priorizar a nossa saúde e bem-estar, mesmo durante o trabalho. O trabalho remoto também permite uma melhor integração entre vida profissional e pessoal. Pode tratar de assuntos pessoais enquanto ainda está disponível para trabalhar. Isso é definitivamente um regalio, Ana. É importante ter esse equilíbrio e não se sentir sobrecarregado pelas responsabilidades do trabalho. O trabalho remoto também pode abrir oportunidades para colaborar com pessoas de diferentes partes do mundo. Isso é fascinante, Ana. Seria interessante trabalhar com uma equipa diversificada e ganhar diferentes perspectivas. Absolutamente, John. O trabalho remoto proporciona uma perspectiva global e a possibilidade de alargar a sua rede profissional. Vou precisar de explorar opções de trabalho remoto na minha área e ver se é uma opção viável para mim. Investigar diferentes oportunidades de trabalho remotas e compreender os requisitos irá ajudá-lo a tomar uma decisão informada. Preciso também de garantir que tenho um espaço de trabalho adequado em casa e o equipamento necessário para o trabalho remoto. A criação de um espaço de trabalho dedicado ajudará a criar um ambiente produtivo e separar o trabalho da vida pessoal. Isso faz sentido, Ana. Ter uma área designada para o trabalho pode contribuir para o foco e produtividade. Também é importante manter uma boa comunicação com a sua equipa e manter-se ligado apesar da distância física. Vou certificar-me de utilizar as ferramentas de comunicação de forma eficaz e ficar em contacto com colegas e supervisores. Isso é crucial, John. Uma comunicação clara e atempada é a chave para uma colaboração bem-sucedida no trabalho remoto. Agradeço as suas ideias e conselhos, Ana. A sua experiência com o trabalho remoto é valiosa. Fico feliz em poder ajudar, John. O trabalho remoto tem feito parte do meu percurso profissional e estou feliz em partilhar os meus conhecimentos. Obrigado, Ana. Vou continuar a explorar as opções de trabalho remoto e ver se alinha com os meus objetivos de carreira. Estou entusiasmado por ti, John. O trabalho remoto pode trazer novas oportunidades e uma forma diferente de trabalhar. Vão abraçar a mudança e considerar as possibilidades do trabalho remoto. Saúde, John. Que a sua exploração do trabalho remoto lhe traga realização, flexibilidade e crescimento profissional. Saúde, Ana. Obrigado pelo vosso apoio e incentivo.
Vamos embarcar nesta nova aventura juntos. Aula 4. Previsão do crescimento. Isso é uma ótima notícia. Ouvi dizer que a previsão da nossa empresa prevê um crescimento constante. Isso é fantástico, John. É sempre encorajador ouvir sobre projeções positivas para o futuro. Absolutamente, Ana. Instila confiança e motiva-nos a trabalhar para alcançar esses objetivos. Sabe o que a previsão prevê em termos de taxa de crescimento? Não tenho a certeza dos números exatos, Ana. Mas acredito que a previsão indica uma trajetória consistente e ascendente. Isso é promissor, John. Significa estabilidade e oportunidades potenciais de desenvolvimento profissional. Concordo, Ana. O crescimento constante pode levar a novos projetos, aumento de responsabilidades e até progressão na carreira. É importante para nós manter-nos informados sobre a previsão e como isso pode impactar as nossas funções dentro da empresa. É verdade, Ana. Estar atento à previsão permite-nos alinhar os nossos esforços com os objetivos da empresa. Também nos ajuda a antecipar mudanças e adaptar-nos às novas circunstâncias de forma proativa. Estou curioso para saber quais os fatores que contribuem para o crescimento projetado. Seria interessante analisar as tendências do mercado. As tendências do mercado, a procura dos clientes e estratégias eficazes são alguns dos fatores que podem influenciar o crescimento. É fascinante como vários elementos se juntam para moldar o futuro da empresa. Absolutamente, John. Uma análise abrangente pode fornecer informações valiosas e orientar os processos de tomada de decisão. Acredito que é crucial que cada departamento contribua para o crescimento global da empresa. Tens razão, John. Colaboração e sinergia entre diferentes equipas são essenciais para um crescimento sustentável. Todos podemos desempenhar um papel na condução da empresa e na consecução do crescimento previsto. Esse é o espírito, John. A contribuição de cada indivíduo é importante e pode ter um impacto significativo. Estou entusiasmado por fazer parte desta jornada e contribuir para o sucesso da empresa. O teu entusiasmo é contagiante, John. É inspirador ver a sua dedicação e positividade. Obrigado, Ana. Acredito no potencial da nossa empresa e nas oportunidades que temos pela frente. Com o crescimento projetado, é importante para nós mantermos ágeis e adaptarmos-nos às mudanças do mercado. Absolutamente, Ana. Temos de abraçar a inovação e procurar continuamente formas de melhorar e evoluir. A aprendizagem contínua e o desenvolvimento profissional serão também cruciais neste processo de crescimento. Não podia estar mais de acordo, Ana. Devemos aproveitar todas as oportunidades para melhorar as nossas capacidades e conhecimentos. Ao fazê-lo, podemos contribuir para o crescimento da empresa e para o nosso próprio crescimento pessoal em simultâneo. É uma situação ganha-ganha, Ana. Estou entusiasmado para ver como os nossos esforços coletivos vão moldar o futuro. Eu também, John. Vamos manter-nos focados, motivados e prontos para abraçar as oportunidades que surgem no nosso caminho. Aqui está o crescimento previsto e a emocionante jornada que temos pela frente.
Lição 5. Experimentar novos hábitos. Percebe porque é que cultivar bons hábitos é importante para o crescimento pessoal e o sucesso. Absolutamente, John. Os hábitos moldam o nosso comportamento e têm um impacto significativo nas nossas vidas. Tenho lido sobre pessoas de sucesso e os hábitos que atribuem às suas realizações. Isso é interessante, John. Quais são alguns dos hábitos que lhe chamaram a atenção? Um hábito que me destacou é acordar cedo e começar o dia com intenção. Também ouvi falar disso, John. Permite-lhe ter um início de dia produtivo e focado. Sim, proporciona uma oportunidade de autocuidado, planeamento e definição de metas para o dia. Vou definitivamente pensar em experimentar esse hábito. Parece uma ótima maneira de maximizar o meu tempo. Outro hábito com que me deparei é praticar a gratidão diariamente. A gratidão é poderosa, John. Ajuda a mudar o nosso foco para o que temos e cultiva uma mentalidade positiva. Absolutamente, Ana. Expressar gratidão pode trazer mais alegria e contentamento às nossas vidas. Vou fazer um esforço para incorporar a gratidão na minha rotina diária também. É um hábito simples mas impactante. Outro hábito que me chamou a atenção é a leitura regular para ampliar o conhecimento e ganhar novas perspectivas. Ler é um hábito maravilhoso, John. Alarga os nossos horizontes e estimula o nosso crescimento intelectual. Sim, permite-nos aprender com as experiências e sabedoria dos outros. Já sou um leitor ávido, mas vou fazer um esforço consciente para ler géneros e tópicos mais diversos. Isso é ótimo, Ana. Explorar diferentes assuntos irá ajudá-lo a desenvolver uma perspectiva abrangente. Outro hábito que queria experimentar é praticar mindfulness e meditação. A atenção plena é uma prática poderosa, Ana. Ajuda-nos a manter-nos presentes e a cultivar uma sensação de calma. Posso ver porque é que seria benéfico, John. Pode reduzir o stress e melhorar o bem-estar geral. Absolutamente, Ana. Vale a pena experimentar e ver como isso afeta positivamente as nossas vidas diárias. Vou definitivamente considerar incorporar a atenção plena na minha rotina. Parece um hábito útil. Outro hábito que os indivíduos bem-sucedidos costumam mencionar é estabelecer objetivos específicos e trabalhar para eles. O estabelecimento de metas é crucial para o progresso e crescimento, John. Dá-nos direção e sentido de propósito. Sim, ter objetivos claros ajuda-nos a manter-nos focados e motivados ao longo do nosso percurso. Vou fazer questão de estabelecer metas significativas e dividi-las em etapas acionáveis. Isso é ótimo, Ana. Tomar medidas consistentes em relação aos nossos objetivos é fundamental para alcançá-los. Concordo, John. É importante sermos proativos e assumirmos a responsabilidade pelo nosso próprio crescimento e sucesso. Experimentar estes hábitos pode fazer uma diferença positiva nas nossas vidas. Vamos abraçar a oportunidade de desenvolvimento pessoal. Estou entusiasmado para ver como estes hábitos irão melhorar o nosso bem-estar e ajudar-nos a alcançar todo o nosso potencial. Absolutamente, Ana.
Vamos apoiar-nos mutuamente no cultivo destes hábitos e criar um impacto positivo nas nossas vidas. Obrigado por partilhar estas ideias, John. Vamos embarcar nesta jornada de autoaperfeiçoamento juntos. De nada, Ana. Vamos encorajar uns aos outros e celebrar o nosso progresso ao longo do caminho. Lição 6: Procurar conselhos. Ana, queria pedir-te um conselho. Posso contar com a sua contribuição? Claro, John. Fico sempre feliz em ajudar. Sobre o que precisa de conselhos. Tenho pensado numa mudança de carreira e não tenho certeza sobre os próximos passos a dar. Alguma sugestão? Claro, John. Primeiro, é importante avaliar as suas habilidades, interesses e objetivos de longo prazo. Isso faz sentido, Ana. Quero garantir que a minha carreira se alinha com as minhas paixões e aspirações. Considere pesquisar diferentes setores e funções de trabalho que ressoam com os seus interesses. É um bom ponto de partida, Ana. Vou explorar várias opções para obter uma melhor compreensão. O networking também pode ser valioso para reunir insights e conectar-se com profissionais em seu campo desejado. Vou fazer um esforço para expandir a minha rede profissional e procurar orientação de indivíduos experientes. Além disso, atualizar o seu currículo e adaptá-lo ao setor específico pode aumentar as suas hipóteses. Vou definitivamente trabalhar na reformulação do meu currículo para realçar as competências e experiências relevantes. Não se esqueça das oportunidades de desenvolvimento profissional, como cursos ou certificações. Certo, Ana. A aprendizagem contínua e o upskilling são essenciais no mercado de trabalho em evolução atual. Considere chegar a conselheiros de carreira ou mentores que possam fornecer orientação e apoio. É uma ótima ideia, Ana. Ter alguém experiente para trocar ideias pode ser inestimável. Também é importante ser paciente e persistente durante todo o processo, John. Mudar leva tempo. Vou ter isso em mente, Ana. É essencial manter o foco e o compromisso de alcançar os meus objetivos. Por último, confie nos seus instintos e tome decisões que se alinhem com os seus valores e aspirações. Obrigado pelo seu conselho, Ana. Agradeço as suas ideias e orientações. Seja bem-vindo, John. Lembre-se, estou aqui para o apoiar na sua jornada rumo a uma carreira gratificante. Estou grato por tê-lo como amiga e mentora, Ana. O seu conselho significa muito para mim. Fico feliz por poder ajudar, John. Vamos ficar em contacto e continuar a apoiar-nos mutuamente. Absolutamente, Ana. Juntos, podemos navegar através de quaisquer desafios e alcançar as nossas aspirações. Obrigado por confiar em mim com as suas preocupações, John. Acredito no teu potencial e sei que vais fazer as escolhas certas. A sua confiança em mim é encorajadora, Ana. Vou mantê-lo atualizado sobre o meu progresso. Lição 7: Receber feedback. Bom dia, Ana. Tenho algumas novidades para partilhar e valorizo o teu feedback. Bom dia, John. Fico feliz em ouvir isso.
Estou aqui para fornecer qualquer contribuição ou conselho de que necessite. Concluí recentemente um projeto no trabalho e gostaria de saber a sua opinião sobre o assunto. Claro, John. Terei todo o prazer em lhe dar feedback. Em que aspectos específicos gostaria que eu me concentrasse? Estou particularmente interessado na sua opinião sobre a eficácia global e apresentação do projeto. Pelo que observei, John, o seu projeto foi bem executado e entregou os resultados desejados. É bom ouvir isso, Ana. Faço muito esforço, por isso estou feliz que tenha sido recompensado. A apresentação foi clara, concisa e envolvente, facilitando a compreensão do público. Estou aliviado que a mensagem tenha sido transmitida de forma eficaz, Ana. Queria que fosse impactante. Além disso, os recursos visuais e materiais de apoio incluídos melhoraram a apresentação geral. Obrigado por salientar isso, Ana. Queria garantir que os visuais complementassem o conteúdo. Apreciei a forma como abordou potenciais desafios e forneceu soluções no seu projeto. Era importante antecipar e resolver quaisquer obstáculos, Ana. Fico feliz que o achou valioso. Uma área a melhorar, John, poderia ser a inclusão de dados e métricas mais específicos. Isso é válido, Ana. Acrescentar dados concretos tornaria o projeto mais convincente. No geral, John, o seu projeto foi bem pesquisado, organizado e entregue com confiança. Agradeço a sua opinião, Ana. Isso tranquiliza-me que estou no caminho certo. Lembra-te, John, o feedback destina-se a ajudar-nos a crescer e a melhorar. Aceitar feedback positivo e construtivo. Tens razão, Ana. Levarei em consideração as suas sugestões para projetos futuros. Esse é o espírito, John. A melhoria contínua é fundamental para o desenvolvimento pessoal e profissional. Obrigado mais uma vez pelo seu valioso feedback, Ana. Significa muito para mim. Seja bem-vindo, John. Estou sempre aqui para o apoiar e fornecer feedback sempre que precisar. Estou grato por tê-lo como amiga e conselheira de confiança, Ana. Os seus insights são inestimáveis. Da mesma forma, John. Vamos continuar a aprender e a crescer juntos nas nossas jornadas individuais. Absolutamente, Ana. Juntos, podemos alcançar grandes coisas e tornar-nos versões ainda melhores de nós mesmos. Lição 8. Compromisso de compromisso. Ana, estive a pensar no cronograma do nosso projeto. Acha que poderíamos assumir um compromisso mais longo? É uma ideia interessante, John. Que tal um encontro a meio do caminho com um compromisso de 3 anos? 3 anos parecem razoáveis. Permite-nos atingir os nossos objetivos mantendo alguma flexibilidade. Absolutamente, John. 3 anos fornecem uma base sólida para o planeamento e crescimento a longo prazo. Mostra também a nossa dedicação e compromisso com o projeto, o que pode inspirar confiança nas partes interessadas. Concordo, John. Demonstrar um compromisso a mais longo prazo pode fomentar a confiança e a credibilidade.
No entanto, devemos também considerar os potenciais riscos e incertezas que podem surgir ao longo de 3 anos. Isso é válido, John. Podemos mitigar esses riscos revendo e adaptando regularmente as nossas estratégias. A avaliação e ajustamentos contínuos garantirão que nos mantenhamos no caminho certo, apesar de quaisquer desafios imprevistos. É essencial manter linhas de comunicação abertas e abordar quaisquer problemas de forma rápida e colaborativa. Concordo, Ana. Check-ins regulares e reuniões de equipa ajudar-nos a manter-nos alinhados e a superar obstáculos juntos. Além disso, devemos estabelecer marcos e indicadores-chave de desempenho para acompanhar o nosso progresso. O acompanhamento de marcos nos permitirá celebrar conquistas e identificar áreas que precisam ser melhoradas. Vamos também considerar a possibilidade de escalar o nosso compromisso para além de 3 anos se o projeto prosperar. É uma ótima ideia, Ana. Se o projeto for bem-sucedido, podemos explorar oportunidades de expansão. No entanto, devemos permanecer adaptáveis e abertos a mudanças no cenário do projeto e nas condições do mercado. A flexibilidade é crucial, Ana. Temos de ser ágeis e estar prontos a dar uma guinada se as circunstâncias o exigirem. Absolutamente, John. A capacidade de adaptação e de abraçar a mudança contribuirá para o nosso sucesso a longo prazo. Então, está resolvido. Encontramo-nos a meio do caminho e comprometemo-nos com um cronograma de 3 anos para o projeto. Concordo, John. Estou confiante de que este compromisso nos permitirá atingir os nossos objetivos de forma eficaz. Obrigado, Ana, por ter discutido este assunto comigo. A sua contribuição e colaboração são inestimáveis. Seja bem-vindo, John. Agradeço a sua disponibilidade para encontrar um compromisso e trabalhar em conjunto para o sucesso. Juntos, podemos navegar pelos desafios e oportunidades que surgem no nosso caminho. Vamos fazer acontecer. Absolutamente, John. Estou entusiasmado por embarcar nesta viagem convosco. Um compromisso bem-sucedido de 3 anos. Felicitações, Ana. Vamos aproveitar ao máximo o tempo que temos pela frente e criar algo notável juntos. Lição 9. Recomendações alimentares. Ana, ouvi dizer que este novo restaurante italiano abriu no centro da cidade. O que recomenda? As suas massas e pizzas são fantásticas. Oh, a sério? Adoro cozinha italiana. Para as massas, recomendo vivamente experimentar o seu clássico spaghetti à carbonara. Spaghetti à carbonara parece delicioso. E a pizza? Algum sabor em particular que devo experimentar? Se é fã de carne, a pizza de pepperoni é imperdível. É embalado com sabor e perfeitamente crocante. Isso soa fantástico. Não resisto a uma boa pizza de pepperoni. Há outros pratos que valham a pena experimentar. Absolutamente, John. A sua lasanha também é excelente. É rico, com queijo e cheio de sabores de dar água na boca. Estou a ficar com fome só de pensar nisso. Existem opções vegetarianas na sua emenda? Sim, tem uma deliciosa pizza margarita com tomate fresco, mussarela e manjericão. É um favorito dos vegetarianos.
É ótimo saber isso. Gosto de ter opções vegetarianas quando jantamos fora. O restaurante é acolhedor e acolhedor. Sim, tem um ambiente acolhedor e convidativo, perfeito para um jantar casual ou um encontro com amigos. Excelente. Gostava de jantar num ambiente confortável. É normalmente ocupado. Devemos fazer uma reserva. É um local popular, especialmente nos horários de pico. Fazer uma reserva seria uma boa ideia para garantir uma mesa. Vou certificar-me de fazer isso. Obrigado pelas recomendações, Ana. Estou muito entusiasmado por experimentar este sítio. Seja bem-vindo, John. Tenho a certeza que terá uma experiência gastronómica fantástica. Aproveite a sua refeição. Vou, Ana. E se alguma vez quiserem juntar-se a mim para umas massas ou pizzas, deixe-me saber. Eu adoraria, John. Comida italiana é sempre uma boa ideia. Podemos planear um jantar em breve. Parece um plano. Entrarei em contacto consigo quando fizer a reserva. Ansioso por isso. Ótimo! Vou marcar o meu calendário. Mal posso esperar para deliciar-se consigo com algumas massas e pizzas de dar água na boca. É um encontro, Ana. Até lá, vamos continuar a explorar novas aventuras culinárias juntos. Absolutamente, John. A vida é demasiado curta para perder a boa comida e boa companhia. Um pouco mais de aventuras gastronómicas. Felicitações, Ana. Vamos saborear cada mordida e criar memórias duradouras. Lição 10: Dicas de culinária. Ana, estou a preparar o jantar esta noite. Vou fazer massas. Enganei-o, devo também começar a ferver a massa. Sim, por favor. Ferver a massa é o primeiro passo. Certifique-se de levar uma panela grande com água para ferver. Muito bem, vou preparar a panela e aquecer a água. Devo acrescentar alguma coisa à água? Sim, lembre-se de adicionar sal à água a ferver. Ajuda a temperar a massa enquanto cozinha. Obrigado pelo lembrete. Vou adicionar uma pitada generosa de sal à água. Por quanto tempo devo cozinhar a massa? Verifique as instruções da embalagem para o tempo de cozedura recomendado. Geralmente varia de 8 a 12 minutos. Percebi. Vou ficar de olho no tempo e testar a massa quanto ao cozedura. Deveria ser al dente. Sim, al dente é a textura ideal. Isso significa que a massa é cozida, mas ainda tem uma ligeira firmeza. Perfeito. Vou certificar-me de não cozinhar demais. Uma vez que a massa está feita, qual é o próximo passo? Depois de escorrer a massa cozida, pode misturá-la com o molho ou ingredientes desejados. Soa bem. Vou preparar o molho enquanto a massa cozinha. Alguma recomendação para um molho simples? Um clássico molho de tomate com alho, cebola e ervas é sempre uma boa escolha. Ou pode experimentar um molho cremoso Alfredo. Ambas as opções parecem deliciosas. Vou com o clássico molho de tomate esta noite. Alguma dica específica para o fazer?
Refogue o alho e a cebola no azeite até ficarem perfumados e dourados. Em seguida, adicione os tomates esmagados e ferva um pouco para desenvolver os sabores. Ótimo. Vou seguir esses passos e deixar o molho ferver enquanto a massa cozinha. Devo atirá-los juntos. Sim, assim que a massa e o molho estiverem prontos, escorra a massa e coloque na panela. Mexa-os delicadamente para revestir a massa uniformemente. Vou transferir a massa para a panela e misturá-la. Algum toque final ou guarnição? Pode polvilhar um pouco de queijo parmesão ralado e ervas frescas como manjericão ou salsa por cima antes de servir. Maravilhoso. Tenho queijo parmesão e manjericão à mão. Vou adicioná-los como o toque final. Obrigado pela sua orientação, Ana. Seja bem-vindo, John. Cozinhar massas é uma refeição simples mas satisfatória. Tenho a certeza que vai ficar delicioso. Agradeço a sua confiança. Vou fazer o meu melhor. Estou animado para desfrutar de um jantar de massa caseiro. Aproveite a sua experiência culinária, John. Deixe-me saber se precisar de mais ajuda. Bom apetite! Obrigado, Ana. Vou mantê-lo atualizado e vou definitivamente perguntar se tenho mais alguma dúvida. Um bom dia de massas. Lição 11. Manter-se organizado. Ana, tenho trabalhado num grande projeto recentemente, e há tanto para fazer. Isso soa como muito trabalho. Como é que se organiza? Percebo, John. Manter-se organizado é a chave para gerir tarefas de forma eficiente. Conto com algumas estratégias. Quero ouvi-los. Absolutamente. Eu poderia usar algumas dicas. Por favor, partilhe as suas estratégias para manter-se organizado. Primeiro, crio uma lista de tarefas. Anoto todas as tarefas que preciso realizar e priorizo-as com base na importância e nos prazos. É uma boa ideia. Ter uma lista de tarefas ajuda a visualizar a carga de trabalho. Como é que gera o seu tempo de forma eficaz? O bloqueio de tempo ajuda-me a gerir o meu tempo. Aloco horários específicos para diferentes tarefas ou tipos de trabalho ao longo do dia. O bloqueio do tempo parece eficaz. Ajuda a ter tempo dedicado a cada tarefa. Usa alguma ferramenta digital para organização? Sim, uso aplicações de produtividade como o Trello ou a Asana para criar quadros de tarefas digitais e acompanhar o progresso. Ajudam-me a ficar a par das coisas. Ouvi falar dessas aplicações. Devo experimentá-los. Tem alguma dica para manter o controle de documentos ou ficheiros importantes? Sim, organizo os meus ficheiros digitais em pastas com etiquetas claras e uso serviços de armazenamento na nuvem como o Google Drive ou o Dropbox para fácil acesso. Isso é inteligente. Muitas vezes tenho dificuldade em encontrar ficheiros quando preciso deles. A utilização de pastas e armazenamento na nuvem tornaria isso mais fácil. Alguma outra estratégia? Sim, também uso um planner físico para anotar datas e prazos importantes. Ajuda-me a ter uma visão geral rápida da minha agenda. Um planner físico parece útil, especialmente para referência rápida. Vou considerar comprar um. Como é que lidam com as distrações?
Para minimizar as distrações, desligo as notificações no meu telemóvel e no computador durante períodos de trabalho focados. Ajuda-me a manter o foco. É uma boa prática. As notificações podem ser bastante perturbativas. Devo pôr em prática isso. Como é que lida com tarefas ou alterações inesperadas? A flexibilidade é fundamental. Tento deixar algum tempo de buffer na minha agenda para acomodar tarefas inesperadas ou alterações que possam surgir. Pensamento inteligente. Ser flexível permite uma melhor adaptabilidade. Vou certificar-me de incorporar isso no meu planeamento. Obrigado, Ana. Seja bem-vindo, John. Espero que estas estratégias o ajudem a manter-se organizado e a gerir a sua carga de trabalho de forma eficaz. Estou confiante de que o farão. As suas dicas são práticas e fáceis de implementar. Vamos manter-se organizado e ser produtivo. Felicitações a isso, John. Desejo-lhe sucesso com o seu projeto e mantenha-se organizado. Lembrem-se, um passo de cada vez. Obrigado, Ana. O vosso apoio e conselhos significam muito. Vou mantê-lo atualizado sobre o meu progresso. Vamos conquistar este projeto juntos. Absolutamente, John. Estou aqui para vos animar. Boa sorte e aguardo com expectativa as suas realizações. Tens isto. Obrigado pela sua confiança, Ana. Vou fazer o meu melhor. Juntos, faremos com que aconteça. Lição 12. Segurança online. Ana, ouvi algumas histórias de terror sobre violações de segurança online. Está a deixar-me preocupado. Compreendo a sua preocupação, John. É importante priorizar a segurança online. Os sites mais conceituados têm segurança. Protocolos de encriptação em vigor, certo? Foi o que ouvi. Mas como posso garantir que um website é seguro? Procure o símbolo do cadeado na barra de endereços e verifique se o URL do site começa com HTTPS em vez de HTTP. Isso indica uma ligação segura. Ah, percebi. Portanto, HTTPS significa que a ligação está encriptada. Isso é uma boa dica. Existem outros sinais de um website seguro. Sim, outro sinal é um certificado de segurança apresentado no website. Confirma que o site foi verificado e é confiável. Isso faz sentido. Vou ficar de olho nesses sinais quando navegar. Que tal criar palavras-passe fortes e seguras? É crucial usar palavras-passe fortes. Evite usar palavras comuns ou informações pessoais. Em vez disso, inclua uma mistura de letras maiúsculas e minúsculas, números e símbolos. Percebi. Vou certificar-me de criar palavras-passe complexas a partir de agora. Mas lembrá-los de todos pode ser um desafio. Alguma sugestão? A utilização de um gestor de palavras-passe pode ajudar. Armazena as suas palavras-passe de forma segura e permite-lhe aceder a elas com uma palavra-passe mestra. Isso soa conveniente. Vou investigar a utilização de um gestor de palavras-passe. E quanto aos e-mails de phishing? Como posso identificá-los? Os e-mails de phishing muitas vezes parecem legítimos, mas visam roubar as suas informações pessoais.
Tenha cuidado com e-mails solicitando dados confidenciais ou contendo links suspeitos. Serei extremamente cuidadoso com os e-mails. Em caso de dúvida, devo verificar a identidade do remetente antes de partilhar qualquer informação pessoal, certo? Absolutamente, John. É melhor verificar novamente a autenticidade do remetente ou entrar em contato diretamente com a empresa para confirmar se o e-mail é genuíno. Bom conselho. Estarei mais vigilante quando se trata de partilhar informações pessoais online. E as redes Wi-Fi públicas? As redes Wi-Fi públicas podem ser arriscadas. Evite aceder a informações confidenciais ou fazer transações online enquanto estiver ligado a uma rede não segura. Vou ter isso em mente. É melhor usar uma rede privada virtual, VPN, ao ligar ao Wi-Fi público para maior segurança, correto? Correto, John. Uma VPN encripta o tráfego da internet e ajuda a proteger os seus dados quando utiliza redes públicas. Excelente. Vou considerar usar uma VPN para aumentar a segurança. Obrigado por estas dicas valiosas, Ana. Sinto-me mais preparado agora. Seja bem-vindo, John. Fico feliz em poder ajudar. Lembre-se, manter-se vigilante e informado é a chave para manter a segurança online. Absolutamente, Ana. Vou ser cauteloso e aplicar estas dicas para proteger a minha presença online. Um presente para ficar seguro no mundo digital. Felicitações a isso, John. Mantenha-se seguro online. Se tiver mais alguma dúvida, sinta-se à vontade para perguntar. Conhecimento é poder. Obrigado, Ana. Agradeço o vosso apoio. Vou entrar em contacto se precisar de mais esclarecimentos. Vamos ficar seguros juntos. Lição 13: Escapadinha espontânea de fim de semana. Olá, Ana. Estava a pensar planear uma escapadela espontânea de fim de semana. Alguma sugestão sobre onde ir? Isso soa excitante, John. Que tal um destino de praia? Pode relaxar junto ao oceano e desfrutar de um pouco de sol. Isso é uma ótima ideia. Eu poderia usar algum tempo na praia. Tem algum destino de praia específico em mente? Que tal uma viagem a Miami, Flórida? É conhecida pelas suas belas praias, vibrante vida noturna e cozinha deliciosa. Miami soa fantástica. Ouvi coisas boas sobre a cidade. Existem outras opções de praia que poderíamos considerar. Outra opção é San Diego, Califórnia. Tem praias deslumbrantes, um ambiente descontraído e muitas atividades ao ar livre. San Diego também soa maravilhoso. Seria bom explorar a costa oeste. E as escapadelas nas montanhas? Alguma recomendação? Se preferir montanhas, Asheville, Carolina do Norte, é um destino encantador com vistas deslumbrantes, trilhos para caminhadas e cabines acolhedoras. Asheville soa como um retiro pacífico. Adoro a ideia de estar rodeado pela natureza. Existem outros destinos de montanha? Outra opção é o Parque Nacional de Banff, no Canadá. Oferece paisagens deslumbrantes, oportunidades para caminhadas e a oportunidade de ver a vida selvagem. O Parque Nacional de Banff soa incrível. Sempre quis visitar.
Seria uma aventura memorável. E quanto às escapadelas na cidade? Para uma escapadela na cidade, a cidade de Nova York é sempre uma ótima escolha. Tem marcos icónicos, museus de classe mundial e uma atmosfera vibrante. Nova York está na minha lista de desejos. É uma cidade tão icónica com infinitas coisas para fazer. Alguma outra recomendação da cidade? Chicago é outra fantástica opção de refúgio na cidade. Oferece arquitetura deslumbrante, bairros diversos e uma cena gastronómica próspera. Chicago soa como uma mistura perfeita de cultura e emoção. Vou definitivamente considerar isso. Obrigado por estas sugestões fantásticas, Ana. Seja bem-vindo, John. Fico feliz que tenha gostado das sugestões. Lembre-se de verificar as restrições de viagem e reservar alojamento com antecedência. Absolutamente, Ana. Vou ter a certeza de planear em conformidade. Está na hora de alguma aventura espontânea. Vamos aproveitar ao máximo a nossa escapadela de fim de semana. Não podia estar mais de acordo, John. Tenha um tempo fantástico e não se esqueça de relaxar e aproveitar cada momento. Viagens seguras. Obrigado, Ana. Vou levar o teu conselho a sério. Vou partilhar todos os detalhes emocionantes quando voltar. Um fim de semana inesquecível. Lição 14. Exames médicos. Ana, recentemente fiz vários testes, e isso é reconfortante. Podes dizer-me mais sobre os diferentes exames médicos? Claro, John. Os exames médicos desempenham um papel crucial no diagnóstico e monitorização de várias condições de saúde. Que testes específicos fez? Fiz-me um exame de sangue, um raio-x e um eletrocardiograma. Vamos começar com o exame de sangue. Que informações pode fornecer? Um exame de sangue pode fornecer informações valiosas sobre a sua saúde geral. Pode medir coisas como os níveis de colesterol, açúcar no sangue e função hepática. Isso é interessante. Fico feliz por ter feito isso. Que tal um raio-x? Como é que ajuda no diagnóstico de determinadas condições? O raio-x é um tipo de teste de imagem que usa radiação para criar imagens do interior do seu corpo. Pode ajudar a detectar fraturas, infecções pulmonares e muito mais. Entendo. É fascinante como a tecnologia nos permite ver o interior dos nossos corpos. E o que envolve um eletrocardiograma, ECG? Um eletrocardiograma mede a atividade elétrica do seu coração. Pode ajudar a detectar irregularidades no ritmo cardíaco e diagnosticar condições como arritmias. É bom saber disso. O coração é um órgão tão importante. Existem outros exames médicos comuns que merecem ser mencionados. Sim, alguns outros testes comuns incluem análise de urina, ressonância magnética e tomografia computadorizada. Cada teste serve uma finalidade específica e fornece informações valiosas. A análise de urina parece interessante. O que pode revelar sobre a saúde de uma pessoa? Uma análise de urina pode fornecer informações sobre a função renal, infecções do trato urinário e a presença de certas substâncias no organismo. Isso é útil. Não sabia que a urina podia fornecer tanta informação.
E quanto à ressonância magnética e tomografia computadorizada? Como é que eles diferem? Os exames de IRM, ressonância magnética e TC, tomografia computadorizada, produzem imagens detalhadas do corpo, mas utilizam diferentes tecnologias. Poderia explicar a diferença entre ressonância magnética e tomografia computadorizada com mais detalhes? Certamente, John. A ressonância magnética usa ímãs poderosos e ondas de rádio para criar imagens detalhadas, sem usar radiação. As tomografias computadorizadas, por outro lado, utilizam raio-x para gerar imagens. Agora percebo. É fascinante como estes testes podem fornecer informações valiosas sobre a nossa saúde. Obrigado por explicar, Ana. Seja bem-vindo, John. Fico feliz em poder ajudar. Os exames médicos são ferramentas essenciais para os profissionais de saúde avaliarem e monitorizarem o nosso bem-estar. Absolutamente, Ana. É reconfortante saber que estes testes podem fornecer informações valiosas. Aqui está a manutenção da boa saúde e bem-estar. Felicitações a isso, John. Cuidar da nossa saúde é vital. Se tiver mais alguma dúvida sobre exames médicos, sinta-se à vontade para perguntar. Obrigado, Ana. Agradeço o vosso apoio. Vou certificar-me de entrar em contacto se precisar de mais esclarecimentos. Vamos manter-se saudáveis e informados. Lição 15. Atualizar para uma suíte. Ana, tenho uma ocasião especial chegando e adoraria fazer um upgrade para uma suíte. Qual é a sua opinião sobre isso? Parece uma ideia maravilhosa, John. A atualização para uma suíte pode adicionar um toque de luxo e tornar a sua ocasião especial ainda mais memorável. Exatamente. Quero que seja uma experiência verdadeiramente especial. Como posso fazer o upgrade para uma suíte num hotel? Uma maneira é entrar em contato diretamente com o hotel e perguntar sobre a disponibilidade de suítes. Podem fornecer-lhe informações sobre as opções e quaisquer custos adicionais. Isso faz sentido. Vou entrar em contacto com o hotel e ver o que eles podem oferecer. Existem outras maneiras de garantir uma atualização de suíte? Outra opção é aderir a um programa de fidelidade hoteleira. Por vezes, os membros recebem regalias como upgrades gratuitos com base no seu estatuto de membro. Ah, isso é interessante. Vou verificar se o hotel tem um programa de fidelidade em que posso aderir. Espero que aumente as minhas hipóteses de conseguir um upgrade. Vale a pena tentar, John. Os programas de fidelidade podem muitas vezes fornecer benefícios e privilégios adicionais durante a sua estadia. Vou definitivamente investigar isso. Agora, em termos da suíte propriamente dita, o que posso esperar em comparação com um quarto normal? Uma suíte é tipicamente maior e mais espaçosa do que um quarto normal. Pode incluir uma área de estar separada, uma kitchenette e comodidades melhoradas. Isso soa fantástico. Adorava ter esse espaço extra e conforto. Tornaria a ocasião ainda mais especial. Absolutamente, John. As suítes oferecem muitas vezes uma experiência mais luxuosa e confortável, permitindo-lhe relaxar e aproveitar ao máximo o seu tempo. É exatamente isso que pretendo. Quero criar uma experiência memorável para esta ocasião especial. Obrigado pelo seu conselho, Ana.
Seja bem-vindo, John. Fico feliz em poder ajudar. Espero que consigam garantir uma suíte e tenham um tempo incrível comemorando a sua ocasião especial. Agradeço o seu apoio, Ana. Vou certificar-me de partilhar todos os detalhes e como ficou. Um presente para uma experiência memorável e luxuosa. Felicitações a isso, John. Mal posso esperar para ouvir falar disso. Aproveite a sua ocasião especial e tenha um tempo fantástico na sua suíte atualizada. Obrigado, Ana. Vou definitivamente tirar o máximo proveito disso. Os seus votos de boa sorte significam muito. Que comece a celebração.